Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. Mais uma sexta-feira, a gente tem o prazer de conversar pela primeira vez com ela que é jovem e tem um perfil completamente empreendedor. Pela primeira vez está aqui conosco, é a Letícia Ribeiro. Ela trabalha com marketing, tem uma agência de publicidade e ela tem só 23 anos, né? E eu quero que ela conte um pouco da história dela, mas antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentá-la. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu que fico muito feliz de estar aqui. É um ambiente muito enriquecedor e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Letícia, você trabalha com marketing. Isso. E o que fez você trabalhar com marketing? Qual foi a virada de chave na sua vida, assim? Na verdade, eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu sempre quis ser muito independente, né? Eu tenho essa criação desde que minha mãe sempre falou assim, ó, o mais importante é a sua independência. Então, você sempre busca ter sua independência, tanto, assim, pessoal, financeiro, de qualquer forma. E, assim, desde os meus 12 anos, eu dou meus pulos. Eu lembro que no Facebook tinha aqueles grupos classificados, sabe? Tempo bom. E assim, eu pegava as coisas e eu tinha umas coisas assim que eu tinha lá em casa e eu falei, gente, eu vou vender isso aqui. E eu, assim, eu tinha até umas técnicas de vendas. Então, assim, eu consegui levantar uma verbinha boa. Então, assim, eu já sempre tive essa veia empreendedora de querer vender e ter meu dinheiro. Aí foi passando os anos, eu saí do ensino médio e comecei a fazer análise de meus sistemas. Aí quando eu consegui meu primeiro emprego lá no estádio de TI. Então, aí, assim, durante a gente fez, foi meu primeiro emprego. Nossa, a pessoa ficou feliz. Nossa Senhora! Só que, infelizmente, eles cortaram a minha bolsa. E aí eu, assim, aí eu fiquei, assim, pensando assim, isso aqui não é muito pra mim. Aí chegou a pandemia e ficou tudo meio desorganizado. E eu já não era muito feliz porque, assim, eu gosto muito, assim, como empreender, muito, assim, a gente ter a liberdade de fazer, ter ideias, ser inovador. Então, assim, lá na faculdade era muito tudo uma bolha, sabe? Numa caixinha. Porque, assim, era do curso, né? Que era a questão da lógica, né? Você tem que ter um passo a passo para você chegar naquele resultado. Agora, no marketing, não, né? No empreendedorismo, não. Você pode ter ideias e ter um resultado muito bom. Não tem que seguir uma fórmula para você chegar naquele resultado. Então, para mim, isso era muito encantador. Para mim, que sempre gostou de ser... Eu sou muito criativa, né? Então, assim, eu sempre tive muitas ideias, assim, muito proativa, muito da ação. Então, eu comecei, na época da pandemia, né? Que entrou a pandemia, eu comecei a trabalhar com um delivery chamado Cozinha Fit da Lê. E, assim, como eu não tinha ponto físico, eu comecei a trabalhar nas redes sociais. E, assim, foi com, assim, sem pretensão nenhuma de virar uma coisa grande. Só realmente foi o único meio de divulgação que eu tinha. Cozinha Fit da Lê. Você gosta de cozinhar também? Então, assim, eu gostava muito da época. Mas, assim, eu acho que depois quem que vai me entender? Quando você começa a cozinhar pra vender, você começa, assim, de pensar assim, é porque é muito mais trabalhoso. Porque, perde um assim, pouco o prazer. Você tinha o prazer de cozinhar pra você mesma. Isso. Porque você pode fazer o seu tempero daquela forma. Então, assim, você pode fazer várias coisas, mas quando você começa para vender, você tem que seguir um padrão. Você tem regras que ter... sanitárias. Isso, você tem tudo umas regrinhas, assim. Então, assim, eu comecei a me licenciar nessa coisa da cozinha, cozinha. Então, assim, hoje em dia eu não sou muita cozinha, não. Pois é, mas aí, trabalhando com cozinha, você utilizou as redes sociais. Isso. E viu a grandiosidade. Eu vi um potencial muito grande, porque, assim, eu não tinha ponto. Não tinha nenhum ponto. Você fazia na sua casa? Na minha casa mesmo. Então, eu comecei a postar nas redes sociais. E eu fui vendo um grande crescimento, assim. O pessoal te pedia, gostava, dava feedback. Feedback. E eu postava, eu comecei e falei, gente, eu vou começar a fazer uns vídeos. E assim, gente, sem nada na cabeça, assim, gente, eu vou fazer uns vídeos da minha produção. Porque eu sempre gostei muito de foto e vídeo. Tá. Essas meninas falam assim, minhas amigas falam assim, você tem talento pra isso. Porque, antigamente, as minhas amigas, eu era fotógrafa dela, a gente pegava um sábado, ia na rua tirar foto e ficava muito bom. E eu falei, gente, eu vou fazer uns vídeos. E tinha rede social? Ainda não, vocês postavam Não, a gente postava... Orkut, né? Orkut, Facebook, nem tinha Instagram. Aí, nessa época da Cozinha Fit da Lê, eu falei, gente, eu vou fazer alguns vídeos. E eu falei, aí comecei a fazer uns vídeos da minha produção. E começou a ter muita visualização. Tipo assim, eu tinha uma conta de 500 seguidores, tinha 2.000, 3.000 visualizações. Eu falei, gente, que louco, né?
Aí eu comecei a postar mais, aí eu comecei, gente, eu acho que eu vou começar a estudar isso. Aí eu comecei a estudar estratégias de vendas no Instagram, nas redes sociais, para clientes. Aí eu vi um grande potencial. Porque eu comecei a vender muito sozinha. Até eu comecei até eu pegar uma ajuda. Eu falei, gente, eu preciso transferir isso para as outras empresas. Ver esse grande potencial. Então, foi a partir dali que eu falei assim, gente, eu comecei a crescer, a vender. Eu falei assim, não, isso aqui não tá certo. Eu preciso passar isso para outras empresas, passar para outros prestadores de serviços que podem multiplicar. Isso, pode ter sucesso também, igual eu tive na Cozinha Fit da Lei. Você tem noção, tem pessoas que às vezes até me param na rua e falam assim, você parou de fazer o brownie. Você faz brownie? Eu fazia brownie fit. Ai, você aceita encomendas assim? Ai, a gente pode ver. Mas, Letícia, você falou uma coisa que acaba que é uma pergunta que muito empreendedor se faz. Porque o marketing, ele é uma ferramenta de vendas. Isso. E aí você falou assim, eu sempre gostei de vender, tinha meu faturamento, minhas coisas, sempre queria vender alguma coisa. Aí eu te pergunto, você acha que a pessoa nasce vendedora ou ela aprende a ser vendedora? Ou as duas coisas são possíveis? Não, as duas coisas são possíveis. Eu acho que depende da pessoa. Às vezes, assim, eu falo que depende muito da vocação da pessoa, né? Assim, o estilo da pessoa sempre foi muito comunicativa. Então, assim, sempre foi inerente a mim. Mas vender é uma habilidade que você precisa estudar, praticar. Então, assim, a pessoa pode nascer já com a habilidade da comunicação. Mas as vendas realmente é a partir de um estudo que você começa a estudar, praticar. Aí você adquire essa habilidade. Então, eu acho que a pessoa não pode nascer com a comunicação, mas ela também pode adquirir essa habilidade de vender. E quando o cliente chega para você e fala assim, Letícia, eu não sei vender, eu tenho dificuldade com venda. E ela tem um comércio. O que você fala para ela? Eu falo assim pra ela, mas por que você teria vergonha de algo que pode transformar a vida da pessoa? Então, você não precisa ter vergonha em oferecer algo que pode ser transformado na vida da pessoa. Então, se todo produto resolve uma dor, né? Então, ele resolve algum tipo de dor. Então, você vai oferecer algo que vai transformar e resolver a dor da pessoa. Então, a vergonha vem do fato, assim, de realmente não praticar, não saber muito bem do produto. Então, assim, é tudo prática, né? Você acha que tem uma questão também, às vezes, embutida, assim? Porque eu penso que a pessoa que trabalha com marketing, ela é um pouco psicóloga também, né? Aí tem um pouco, assim, da questão religiosa, da pessoa achar que, o dinheiro é pecado, eu não posso ter dinheiro. Então, porque o vendedor, ele tem que ter, não digo ganância, mas ambição, né? Ele tem que querer ambição. crescer na vida. Claro. Não, assim, eu não lidei com alguns clientes que tiveram essas questões, não. Ah, tá. Mas a gente realmente vê esse preconceito, assim, pessoas que às vezes trabalham como fome CLT. Por exemplo, eu tenho da família praticamente todos concursados. Então, assim, essa coisa de empreender, de você não ter uma renda fixa, a gente vê que realmente tem um certo preconceito, né? De você às vezes querer mais. Mas eu acho que isso é muito falta, por exemplo, eu acho que às vezes é uma prosperidade, eu acho que é prosperidade, Abundância. é abundância. Então, se você vende, você tá dando mais dinheiro, você tá oferecendo algo pra pessoa, aí você faz contratação. Então, você tá gerando mais dinheiro, mais ainda pras pessoas. É um ciclo virtuoso. Isso, é um ciclo virtuoso. Sua energia até mudou. Aqui, eu vou te pedir um intervalo rapidinho. E aí, agora, na segunda parte do nosso programa, eu quero que você fale efetivamente do marketing, as ferramentas, os seus conselhos. Claro. A utilização para o crescimento da empresa. Então, que você coloque o seu conhecimento pra gente aqui, tá? A pode gente volta deixar. um minuto. Mente aberta. Mente aberta. Olá, voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira. Hoje tendo o prazer de conversar com ela, que é a Letícia Ribeiro. Ela é dona da agência LR, né? É isso o nome da sua agência? LR. E assim, a sua agência, você contrata gente do Brasil todo para trabalhar para você, Isso, né? a gente tem parcerias do Brasil todinho. Santa Catarina, São Paulo, às vezes até fora do Brasil. Tudo O via online remoto. permite isso, né? Isso. A gente consegue fazer comunicação com pessoa de fora. Já atendi clientes lá da Austrália. Então, realmente a internet permite essa comunicação. Quebrou barreiras, né? Isso, barreiras. Agora, eu queria que você falasse efetivamente do marketing que você trabalha. Você trabalha com marketing digital? Isso, a sua trabalho com especialidade? E aí, os clientes te procuram, eles já procuram com certo conhecimento ou não tem conhecimento? Você tem que começar do zero com a pessoa? Como é que é o perfil do cliente? Assim, depende. Eu já atendi clientes que não sabiam nada e tem clientes que às vezes já tinham esse trabalho nas redes sociais, já fazia esse trabalho. Mas, assim, eu já atendi clientes, assim, que eu tive que ensinar a pessoa a fazer stories, a gente tem que ir lá gravar vídeo,
ela saber como se comunicar. E já tinha clientes que a gente já só pegava e fazia as filmagens, elas já mesmo fazia os stories, então ela já sabia, já tinha um certo conhecimento e prática. Alguns clientes, para mim, praticamente não tinha nenhuma prática, não. Eu tive que realmente ensinar eles como se comunicar, a postura, como falar. Tinha alguns que a gente já gastava o dia inteiro para gravar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas se enganam com as redes sociais. Porque vê gente muito espontânea, se expondo demais, no TikTok da vida, enfim, no Instagram e tal. Mas, aí a gente vê aquelas pessoas, por exemplo, a Sabrina Sato, que é uma pessoa que tida como uma boa vendedora, né? Ela sabe expor bem o produto e tem uma alavanca de vendas. Mas eu queria que você falasse, tem toda a ciência por trás disso, né? Não é aquela espontaneidade que a gente vê ali, tem toda uma técnica, tem toda uma explicação por trás daquilo, né? Sim, é a parte estratégica, né, das redes sociais. Mas a gente, hoje em dia, eu vejo e vou pegar um exemplo, por exemplo, a Virgínia, uma das maiores influenciadoras. Mas ela conseguiu se destacar pela autenticidade dela, pela ser autêntica, dela conseguir ser ela mesma. Então, assim, ela é muito sem filtro. Então, tem pessoas que se destacam pela autenticidade, tem pessoas que às vezes se destacam, às vezes, pela a Sabrina Sato, pela beleza, pela comunicação. Então, assim, existe... É o contexto realmente, né? Então, tem pessoas que se dão bem mais sendo autênticas e tem pessoas que não. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Whindersson Nunes. Ele era uma pessoa que fazia um vídeo, mas ele era tão engraçado por ele ser mesmo que ele ficou muito famoso por isso. E tem pessoas que já ficam famosas a Sabrina Sato, pela forma que... pela beleza dela, pelo corpo, pela comunicação dela. Então, assim, depende. Tem pessoas, assim, a internet é pra todo mundo. Tem pessoas, assim, eu vejo, tem pessoas no TikTok, no Instagram, que ficaram ricas por mostrar a rotina do dia a dia, se deram muito bem mostrando a rotina. E tem pessoas que, fazendo, às vezes, algumas vezes no YouTube, uma coisa mais densa, falando sobre psicologia, filosofia, aula de português. Então, Autoajuda, sei lá, né? autoajuda. Então, a internet é para todo mundo. Então, existe um público que para todo mundo. Então, tem um público que assiste a Sabrina Sato, tem público que a Virgínia, o Whindersson Nunes. Mas o que eu te, assim, pergunto? Porque, por exemplo, a Virgínia, a gente citou aqui ícones, né? A Virgínia, o Whindersson Nunes, a Sabrina Sato. Só que essas pessoas, o próprio Whindersson teve alguns problemas de depressão, né? E a Sabrina também teve um momento que ela ficou mais reclusa e tal. Mas essas pessoas, a Virgínia, essas pessoas, eu percebo que tem ali, elas conseguem se bancar no sentido, assim, psicológico, tem atendimento, tratamento. Agora, eu fico pensando nas pessoas que não têm esse conhecimento, porque a rede social, eu falo assim, ela é virtual, mas a energia dela é real. E aí as pessoas, elas, às vezes, caem no ridículo nessa rede social. E no ridículo no sentido assim, porque quando é brincadeira, é meme, é tudo, a gente até se diverte, mas às vezes aquilo que a pessoa faz, ela pensa que está fazendo algo que é legal e depois a energia que vem para ela fica muito desequilibrada. Entendeu? Então, assim, aí entra um profissional do marketing igual você, para tentar, assim, a pessoa ser espontânea, né, o máximo possível, mas também ter algumas cautelas de como ela vai expor o produto dela. Você pensa nisso também? Claro, penso nisso mesmo. Porque, assim, a gente estava até comentando sobre isso. Se você, na verdade, você é o seu produto. Então, você tem que tomar muito cuidado com a sua comunicação na internet. A autenticidade é legal, mas usada de uma forma inteligente. Então, se você não está divulgando o seu produto, o seu serviço, você é a sua própria imagem. A imagem do seu produto. Então, você realmente tem que tomar cuidado com esses pontos que você trouxe para mim. E aí, Letícia, a questão do planejamento. Porque a agência, ela entra para trazer um planejamento, né? Isso, tem um para planejamento fazer uma estratégico. estratégia. Eu queria que você Isso. falasse como é que funciona. Assim, primeiro passo, a gente vai estudar a empresa e estudar o público, qual que é o público da empresa, qual que são os públicos que ele atinge e vende. Aí, através desse estudo que a gente faz, a gente vai entender quais são as redes sociais que esse público que a empresa atende está inserida. Então, por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes, não existe uma fórmula mágica. Então, assim, você tem que trabalhar só Instagram. Não. Você tem que estudar seu público, ver onde que está o maior número de pessoas do seu público e quais são os números de acesso que ele acessa. Olha, tem empresas que a gente trabalha mais o Google, porque atinge mais o Google, mais Instagram. Então, é saber onde que seu público está e o maior volume. Então, assim, a gente pode trazer o exemplo do rádio. A gente vê um grande público no rádio, então pode ser uma boa forma de trazer a publicidade da sua empresa na rádio também.
Na verdade, assim, você tem que saber onde está o público para você direcionar a verba que a Isso. pessoa tem, a publicidade e ter resultado, né? Isso mesmo. Também trazer a questão do conteúdo. Por que eu falo que o público-alvo e a persona é a base? Porque você vai saber entender como conversar com esse público. Quais são os conteúdos relevantes para ela? Então, a gente vai fazer um estudo de quais são os conteúdos, as informações, as publicidades que a gente pode trazer e ser interessante para esse público. Agora, assim, aí pra gente encerrar da minha parte aqui, que eu queria... Quando eu te convidei para entrevista, o que você pensou assim? Eu quero falar o que é essencial para o meu trabalho, para o marketing, aquilo que você já aprendeu e aplica para os seus clientes, assim, que eu não tenha te perguntado. Assim, que o marketing é transformador e que ele é o meio entre a sua empresa e o seu cliente. Então, a gente trabalha com esse meio da comunicação entre a sua empresa e seu cliente. E que o marketing é algo que pode transformar a vida das pessoas, a vida das empresas, porque que eu falei, de você oferecer algo que pode transformar vidas das pessoas. Então, a gente faz esse trabalho do meio da comunicação e transformar as vidas das pessoas. E você é feliz com o marketing? Claro, muito feliz. Seu sorriso é franco, aberto. Letícia, muito Obrigada. obrigada demais pela Eu que entrevista agradeço. aqui. Volte sempre, o microfone fica aberto para suas Não, considerações. pode deixar que eu vou voltar sempre. Eu que agradeço. Foi um papo muito legal. Bom, sucesso para você. Obrigada. Parabéns pelo empreendedorismo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a sua geração, a força de vocês, a inteligência, a sensibilidade, esse olhar diferente, vocês vieram para transformar o mundo. Então, assim, eu fico muito grata, porque é o mundo que eu vou viver, que vai ser transformado por vocês. Praticamente tudo virtual, digital. Exatamente. Então, essa foi a Letícia Ribeiro, que ela trabalha com marketing, ela é dona de agência, a agência LR. Então, se você precisar, quer passar seu telefone, quer falar? Sim, o meu telefone é 349-8838-4265. Meu Instagram é Let's Ribeiro, tracinho Ribeiro. Não, falei, Let's, tracinho Ribeiro, traço. É isso aí, tem muita Letícia, né? Tem muita Instagram. Letícia. Mas a Letícia Ribeiro é só uma. Pois bem, a vocês muito obrigada pela audiência, pela sintonia. A gente volta na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicerp, Rações Saborosa e mais Mediodonto.